Te convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 9. Hoje, com muita alegria, nós retornaremos à série Daniel, Integridade diante do Senhor da História. Nós estávamos aqui em nossa igreja fazendo a exposição, verso a verso, de todo o livro do profeta Daniel. E hoje, então, retomamos a exposição da série. Quero apenas justificar o tema da nossa série de mensagens, Integridade diante do Senhor da História, porque o livro de Daniel pode ser entendido, compreendido em duas grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos uma narrativa. Então, Daniel narra a sua vida e a vida dos seus amigos na Babilônia. Do capítulo 7 até o final do livro, nós temos, então, a parte profética do livro. Então, na primeira parte das narrativas, nós temos essa história de integridade de Daniel e seus amigos diante de uma sociedade caída como era a da Babilônia. E a segunda parte, uma profecia que fala sobre este Deus que está no controle de toda a história. Quero relembrar com você um pouquinho do que nós vimos até aqui. O capítulo 1 registra a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Nós temos aí o primeiro momento deles ali, onde Daniel e seus amigos demonstram integridade, não querem participar dos finos manjares do rei, reservam e separam uma dieta especial para eles e Deus os abençoa por conta disso. No segundo capítulo nós vimos então o primeiro sonho de Nabucodonosor. Ele tem o sonho com uma grande estátua, a cabeça dessa estátua é de ouro, representa a Babilônia, o peito de prata, peitos e braços de prata representando o Império Medo-Persa. O abdômen é um abdômen de bronze, representa a força de Alexandre o Grande, o imperador grego, o Império Grego. As pernas e os pés são de ferro e de barro entrelaçados, representando o Império Romano. A dureza, tal qual o ferro, do Império e, ao mesmo tempo, toda a corrupção, tal qual a lama e o barro, que foi a característica do Império Romano. Neste sonho também, Daniel via do alto uma grande pedra enviada pelo próprio Senhor, partida ao meio, que ia de encontro a essa estátua, derrubava a estátua, a destruía, e sobre ela, então, esta pedra que veio do céu se estendia sobre toda a terra, representando o governo soberano do Senhor, nosso Deus, que destrói os reinos humanos e estabelece o seu reino sobre toda a terra. Capítulo de número 3, nós temos, então, capítulo de número 3, sim, nós temos a grande estátua que Nabucodonosor constrói para si. Nabucodonosor, então, depois de ouvir que ele era esta cabeça de ouro, a soberba subiu ainda mais em seu coração, ele cria uma grande estátua, pede para que todos se curvem diante dela e, obviamente, os amigos de Daniel se recusam a se curvar diante da estátua, são lançados numa fornalha de fogo ardente, dão prova do testemunho e obediência deles pelo Senhor, e Deus os livra de forma miraculosa ali daquela fornalha. Capítulo 4, então, nós temos o momento da conversão de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um novo sonho. Ele sonha agora com uma grande árvore, uma árvore que todos os habitantes da terra e animais da terra se alimentavam e se acalmavam, se aquietavam embaixo da sombra desta grande árvore, e depois esta árvore é cortada, sobra apenas um toco, e esse toco cria e ganha uma forma animalesca de uma besta, de uma fera que comia o capim junto com os animais. É identificado a Nabucodonosor que ele era esta grande árvore, mas que seria cortado e depois passaria a ter um comportamento de animal. Nabucodonosor, então, diante desta situação, chega ao ponto de fato, sair do seu trono, ser acometido de uma loucura, passa a comer capim, feito um animal, feito um boi, e neste momento ele entende que o Senhor é quem estabelece reis e destrona os reis, se converte, se curva diante do Senhor, e termina então o capítulo de número 4 com Nabucodonosor louvando e engrandecendo o Deus de Daniel. No capítulo 5, já sobre o reinado de seu sucessor, o seu neto, você tem aí então a queda da Babilônia. Belsazar está sob o domínio do Império Babilônico em um cerco em que a Pérsia faz contra a Babilônia. Belsazar reúne os seus comandantes, os seus generais, e ao invés de se colocarem em prontidão para a batalha, eles estão ali bebendo, festejando e, o pior, usando os utensílios do templo
tirados de Jerusalém para toda essa algazarra, e a mão do Senhor então pesa sobre ele, cai a Babilônia, o Império Medo-Persa assume o governo mundial. Capítulo 6, já sob a direção dos persas, Daniel será colocado na liderança dos líderes regionais da Pérsia. Nós temos aqui já um tempo muito distante da chegada de Daniel. Só para que os irmãos se lembrem aí, Nabucodonosor reina na Babilônia durante 40 anos. Logo no início do reinado de Nabucodonosor, Daniel é levado para a Babilônia. Então Daniel fica esse período todo dos 40 anos de Nabucodonosor na Babilônia. Ele assiste à queda da Babilônia, assiste à ascensão da Pérsia e chega aqui nos dias de Dario, ele é colocado como chefe dos demais líderes regionais do Império Persa. Nós já estamos falando aqui de 68 anos depois da chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles chegam ali aproximadamente no ano 606 e agora 68 anos, já sob a liderança do Império Persa, é que Daniel vai assumir um lugar de destaque, liderando os demais. Será feito ali todo uma estratégia, toda uma artimanha para encontrar algum tipo de culpa e prejudicar Daniel. A única coisa que puderam fazer foi convencer o rei a criar um decreto de que apenas apenas o rei poderia ser adorado e não mais nenhum outro Deus. Daniel, obviamente, não se curva a esta adoração do rei, continua bendizendo e adorando o seu Deus. Nisto, então, ele é encontrado como culpado, é lançado na cova dos leões e o Senhor dá livramento a ele. No capítulo 7, nós iniciamos, então, a parte profética do livro. Daniel tem um primeiro sonho, agora um sonho dele, não é mais a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor, e ele interpreta, então, ele tem o sonho e uma visão de 4 grandes animais. Ele sonha primeiramente com um leão, que tem asas, representando a Babilônia, um urso com 3 costelas na boca, este urso representa o Império Persa, um leopardo muito rápido, muito ágil, com 4 cabeças, que representa o Império Grego de Alexandre o Grande, as 4 cabeças representando os generais que sucederam Alexandre, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, e por fim um 4º animal, uma semelhança de uma besta fera, que é indescritível e incomparável com qualquer animal que nós conhecemos, é tido aí com muitos chifres, com 10 chifres, e destes 10, um pequeno se levanta. A representação desse pequeno chifre é Antíoco Epifânio, um tipo já de anticristo apontado desde o Antigo Testamento, que vai perseguir e causar grandes males ao povo de Deus. O detalhamento desta visão é tido agora no capítulo de número 8, onde Daniel mais uma vez tem outra visão, e nesta visão ele sonha aí com um carneiro e um bode. O carneiro é a representação da Pérsia, o bode é a representação da Grécia. Na cabeça desse bode, da cabeça desse bode também, mais uma vez a figura do chifre, a representação de Antíoco Epifânio, este que vai trazer em sua boca voz de blasfêmia e vai fazer grandes males para o povo do Senhor. Nós temos então agora o capítulo 9, e relembrando então, depois de relembrarmos tudo o que vimos até aqui, eu quero ler com você o início do capítulo 9, nós já fizemos a exposição desses 3 primeiros versos, e diz assim o texto: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. É muito importante para que você entenda o restante do capítulo, você relembrar aí na sua cabeça o que está acontecendo aqui 68 anos depois da chegada de Daniel na Babilônia. Quando Daniel chega na Babilônia, ainda muito jovem, ele olha tudo o que havia acontecido com o seu povo, e talvez, no entendimento daquele jovem, se tratava apenas de mais um império despontando, surgindo, conquistando nações, e então levando o seu povo cativo.
No entendimento de Daniel, tudo o que estava acontecendo fazia parte da sucessão de grandes reinos. Daniel observa tudo o que estava acontecendo na história e entende, reinos surgem, lideranças se colocam no mundo. Ele não associa a situação da queda de Israel, da queda de Judá, como sendo algo consequente do pecado do povo. Ele entende simplesmente que o povo havia sido levado cativo porque um grande rei, um grande império surgiu. Diante disso, a posição de Daniel nesse tempo todo era crer que Deus era soberano, que Deus estava no controle de toda a história e de que, se por algum motivo uma nação estava reinando sobre o povo de Israel, é porque Deus estava certamente preparando algo de bom, algo de melhor para o seu povo. No entanto, quando Daniel tem acesso às profecias de Jeremias, tem acesso aos livros, nós observamos aqui que Daniel entende a profundidade deste cativeiro. Daniel então passa a entender que o motivo que levou Judá cativo para a Babilônia era o pecado. Ele entende por meio das profecias de Jeremias que não era à toa que o povo estava ali, que não era simplesmente porque um novo rei surgiu, não era simplesmente pela força de Nabucodonosor, mas ele entende com perfeição de que o povo estava ali justamente por conta dos pecados, justamente porque haviam se desviado dos preceitos do Senhor nosso Deus e por isso estava sofrendo a punição de Deus. Ele entende que todo o tempo deles na Babilônia era o castigo do Senhor. E diante deste entendimento, o que ele vai fazer? O verso 3 nos diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Irmãos, este é um momento muito importante. Nós vamos entrar agora, depois de revisar toda a história até aqui, nós vamos entrar na exposição do nosso texto, que tem como título Clamor pelo Perdão. E a semelhança do que aconteceu com Daniel, que tendo contato com a palavra de Deus, entendeu que toda aquela situação adversa que estava em sua vida era por conta do pecado da sua nação, nós precisamos fazer o mesmo. Esse é o momento que eu convido você a fechar os seus olhos, a orar e pensar, refletir nos seus pecados. Daniel teve esse entendimento quando ele pegou o livro nas mãos, quando ele viu os preceitos de Deus, as ordens de Deus, viu o Senhor alertando o povo em relação ao pecado várias vezes, e viu a dureza do coração do povo que não atendeu à voz do Senhor, e viu a promessa do Senhor de que haveria o juízo, de que viria da parte do Senhor a punição pelos pecados da nação. Quando Daniel se deparou com o pecado do seu povo, ele então se humilhou e falou: Senhor, agora eu entendo o porquê do meu sofrimento, eu entendo o porquê do sofrimento do meu povo, nós pecamos. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor. Senhor, mostra o meu pecado. Não adianta nós pensarmos em ouvir sobre clamar pelo perdão se nós não entendemos a profundidade do nosso erro, do nosso pecado, daquilo que entristece a Deus e que estamos fazendo. Então ore nesse momento falando: Senhor, mostra o meu pecado, mostra as minhas falhas, trata os meus erros. Faça como salmista: Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há, Senhor, em mim algum caminho mau. Senhor, trata aquilo que em mim não te agrada, para que então agora eu possa clamar pelo perdão. Senhor, mostra os meus erros e as minhas falhas, a começar em mim. Senhor, nós nos reunimos aqui para ouvir a Tua palavra, cada um em sua casa, alguns irmãos aqui servindo a igreja. Mas, Senhor, o nosso pedido neste momento, mostra o nosso pecado. Assim como o Senhor fez com Daniel, mostrando a ele, por meio da Escritura, os erros, as falhas, aquilo que o povo fez, que entristeceu ao Senhor, que trouxe o juízo do Senhor sobre a nação. Faça o mesmo comigo, faça o mesmo com os meus irmãos neste momento. Convença-nos, convença-os, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Mostra, Senhor, aquilo que nós estamos fazendo que não te agrada. Se há alguma coisa que nós estamos falando, pensando, fazendo, se há algo, ó Deus, do qual nós estamos nos omitindo, deixando de fazer e que é nossa obrigação, mostra-nos, ó Deus, para que nós entendamos aonde estamos falhando, para então agora, diante da Tua palavra, clamarmos pelo perdão. Senhor Jesus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração.
Quebranta-nos, ó Deus. Transforma-nos por meio da tua santa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos diante então de uma oração de clamor. Depois de entender o problema do pecado, Daniel vai clamar pedindo perdão ao Senhor. Versículo 4 até o verso 19 de Daniel, capítulo 9. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Diante então da revelação por meio da Escritura, por meio dos profetas, de que o povo estava em pecado, de que aquele era o problema, Daniel ora clamando pelo perdão. Eu quero dizer nesta noite que o clamor pelo perdão é, primeiro, um ato de humilhação. Segundo, é um ato de louvor. Terceiro, é uma confissão sincera. Quarto, é um pedido de restauração. O clamor pelo perdão, então, é primeiramente um ato de humilhação. Veja o verso de número 3, ele dá o tom de tudo aquilo que será dito posteriormente. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. O ato de mudar a sua roupa,
Usar o pano de saco, jogar a cinza sobre a cabeça, demonstra o profundo reconhecimento da culpa. Daniel entende as falhas que o seu povo havia cometido. O que fazer então? Se humilhar. Senhor, assim somos nós. Veja que a expressão se repete: a nós nos resta o corar de vergonha. O que Daniel está dizendo: Senhor, a nós só nos resta nos humilharmos diante de Ti. Não há mérito em nós, não há como batermos no peito e falar: Senhor, ouve aí a nossa oração. Não. As nossas vestes têm que ser mudadas, não mais vestes de honra, não mais vestes festivas, mas vestes que vão demonstrar a nossa humilhação diante do Senhor por conta dos nossos pecados. Se você vai cheio de orgulho orar e falar com o Senhor, já está errado, já começou tudo errado. Se você vai cheio de méritos pensando: Senhor, olha, eu não sou tão mal assim, já começou muito mal o seu clamor pelo perdão. Se você for a semelhança dos fariseus, e cito aqui aquilo que está lá em Mateus capítulo 18, o fariseu que se colocava em pé, dizendo: ah, Senhor, atende a minha oração, porque eu não sou como aquele publicano. Se esta é a sua postura quando vai orar clamando pelo perdão, está errado. Clamor pelo perdão é um ato de humilhação. Daniel muda as vestes, Daniel joga cinza sobre as cabeças. Daniel vai repetir diversas vezes: nós pecamos, nós transgredimos, a nós só nos resta o corar de vergonha. Não há mérito nenhum em nós, Senhor. Tem vezes que nós queremos o perdão de alguém, ou o perdão do próprio Deus, e colocamos todas as nossas qualificações, para depois virar e falar: olha, diante de tudo isso, me perdoa. É como se nós, ao elencarmos os nossos atos bons, as muitas vezes que acertamos, estivéssemos então por nós mesmos justificando aquele erro. É aquele pai que, depois de você ter tirado nota azul em todas as matérias, foi te cobrar por uma única nota vermelha. E você vai olhar para ele e falar: pai, mas no ano inteiro eu fui tão bem. Todas as notas em todas as matérias aqui foram tão boas. Só por causa desta é que você vai chamar minha atenção? A postura que nós temos que adotar quando estamos clamando pelo perdão é a postura contrária desta que eu acabei de ilustrar. Não importa se você tem muitas notas boas, o nosso pecado nos coloca em condição de ofendermos o nosso Deus, que é santo. Esta ofensa não se dá pelo tamanho do nosso erro, mas pelo tamanho daquele que foi ofendido. Talvez o nosso grande problema é achar que o tamanho do nosso pecado é o que importa, quando, na verdade, o grande problema do nosso pecado é a quem nós estamos ofendendo. Nosso Deus é santo, Ele é perfeito, não há nenhuma margem de erro nele. Logo, qualquer pecado nosso será extremamente ofensivo ao Senhor. Então, quando a gente mente, a gente pode pensar na nossa cabeça: mas foi só uma mentira diante de tantas coisas boas, foi só uma nota vermelha diante de tantas notas azuis. Senhor, perdoe-nos por conta disso. Releve esse nosso pequeno defeito. Mas isso talvez porque nós não estejamos entendendo o tamanho da nossa ofensa diante de um Deus que é santo, perfeito, que não cometeria nem mesmo aquele mínimo erro da mentira. O problema nosso, irmãos, é que falta em nós nos humilharmos, porque a nossa régua é sempre uma régua favorável a nós mesmos. Neste ato de humilhação, nós precisamos trazer a régua de Cristo para nos medir. Senhor, então eu preciso ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso espelhar o caráter do Senhor, o meu Criador, em mim. Essa é a orientação de Paulo aos crentes de Colossos. Vamos nos despir do velho homem, vamos nos revestir do novo homem, a ponto de nos tornarmos a imagem daquele que nos chamou, daquele que nos criou, do nosso Deus. Esta é a imagem que devemos refletir. Mas a gente prefere pegar uma régua menor. E nessa régua menor, é muito fácil eu me comparar, de repente, com aquele político que está preso com 500 processos nas costas. Ah, Senhor, ele é muito ruim. Eu nem faço isso. É muito simples eu pensar que sou bom, que sou santo, que sou justo, quando eu me comparo sempre com pessoas piores do que eu.
Ah, não, eu não sou como aquele mentiroso, eu não sou como aquele publicano, eu não sou como aquele fofoqueiro, eu não sou como aquela pessoa que maltrata os animais, eu não sou como aquela que desvia as coisas lá na empresa, eu não sou como aquele que fere todas as leis de trânsito, eu não sou como aquele vizinho que fala palavrão os dias inteiros. Senhor, eu sou bom, olha para mim. Irmãos, o clamor pelo perdão é primeiramente um ato de humilhação. A nós, Senhor, só nos resta o ficarmos envergonhados. É aquela coisa diante do Pai que vai nos cobrar pelaquela única nota vermelha. A você, aluno, só resta abaixar a cabeça, ficar envergonhado pelo seu erro e clamar pelo perdão. Apenas e tão somente. Sem justificativa, sem retrucar, sem falar nenhuma das coisas boas que você fez. Se naquele ponto você errou, se ali você transgrediu, Senhor, eu falhei. A mim só me resta agora a humilhação, o vestir-me de panos de saco, cobrir minha cabeça de cinzas, o fechar o meu semblante e clamar, Senhor, perdão. Segundo lugar, clamor pelo perdão é um ato de louvor ao nosso Deus. E é muito interessante. A atitude imediata depois que nós nos humilhamos é reconhecer com facilidade a grandeza do Senhor. Talvez haja muita dificuldade em nós de vermos a grandeza do nosso Deus, porque nós estamos muito admirados com os nossos próprios méritos. Então, quando eu olho no espelho e vejo muita beleza em mim, eu não consigo enxergar a beleza que há no meu Deus. Envaidecidos, então, pela soberba do nosso coração, nós não enxergamos as nossas falhas. Mas quando, então, a gente vai e tira toda a arrogância, toda a vaidade, toda a pompa diante dos nossos méritos, quando nós nos humilhamos, então, a segunda parte é consequência. A gente consegue agora enxergar a grandeza do nosso Deus. E Daniel vai destacar diversas características do nosso Deus aqui. A primeira delas que Daniel destaca, Deus é grande e temível, versículo de número 4. Deus é grande e temível, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia. Não é um Deus qualquer. Este Deus grande, mais adiante, é aquele que Daniel vai dizer que com mão forte tirou o seu povo do Egito. Versículo de número 15. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiristes renome, como hoje se vê. Este é o Deus grande e temível. Este é o Deus a quem Daniel agora está se voltando para orar e clamar. Senhor, eu me humilho porque eu estou diante de um Deus que é grandioso. Eu me humilho porque eu estou diante de um Deus que é poderoso. Eu me humilho porque eu estou diante de um Deus que é forte, que adquiriu renome, justamente por conta dos seus grandes feitos. Esta é a atitude daquele que se humilha. Reconhecer a grandeza do nosso Deus. Deus grande e temível. O texto segue no verso 4. E agora Daniel vai destacar outra característica, outro atributo do nosso Deus. Ele é imutável em suas obras, que guarda as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel relembra as promessas do Senhor. O Senhor chamou um povo em Abraão. O Senhor fez promessas a este povo. O Senhor cumpriu suas promessas no passado. O Senhor deixou um juramento, dizendo àquele povo que se andasse, obedecesse, guardasse os meus mandamentos, seriam o meu povo, seriam guardados por mim, o Senhor. Mas se também se desviassem, receberiam o trato do juízo e da justiça deste Deus que é grande e temível. Deus é imutável em suas promessas. O que significa isso? Significa que ele não vai mudar. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele estabeleceu, ele vai cumprir. Daniel está consciente disso. E agora então ele vai destacar este outro atributo do Senhor, a justiça. Ele é um Deus imutável em suas promessas, e Daniel então se lembra da boa aliança feita com o povo. Eu serei o seu Deus, vós sereis o meu povo. Que coisa linda, eu fiz aliança com o meu povo. E diante disso Daniel fala, Senhor, o Senhor guarda as suas promessas. O problema é que há implicações duplas aí. Aquilo que o Senhor promete em relação às bênçãos, ele também promete em relação à maldição que só ele pode mandar e dar.
O Deus que promete as bênçãos, o Deus que promete guardar o seu povo, o Deus que promete amar o seu povo, é o Deus que também prometeu ser justo com o seu povo. Então veja agora o verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Um Deus justo detém a justiça em suas mãos, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, de todas as terras onde tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Deus foi justo. Agora observe como Daniel entende perfeitamente tudo o que está acontecendo como sendo exercício da justiça de Deus e atributo do Senhor por isso. Verso 12 a 14. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes. Ele confirmou. Ele não havia dito? Ele não é imutável em suas promessas? Ele não é um Deus justo? A ele não pertence a justiça? Então pronto, ele simplesmente confirmou aquilo que ele havia dito. Porque a justiça passa por punir o pecado. Apenas fazendo uma consideração importante, um dos grandes males de nosso país não está na justiça, não está nas leis, mas na impunidade diante do desrespeito das leis. É inadmissível, diante de um código penal, diante de tantas leis que nós temos, tão bem detalhadas em tantos tipos de transgressões diferentes, nós temos um tamanho de impunidade tão grande em nosso país. Mas com Deus não é assim. A Ele pertence a santa e reta justiça. E Daniel entende, ele está simplesmente confirmando a sua palavra. A palavra que falou contra nós, contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor de Deus, nosso Deus, para nos convertermos nas nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois é justo, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Observem, irmãos, que Daniel simplesmente diz, Deus fez cumprir o que havia prometido. Porque nos seus atributos, ele é grande? É. Poderoso para nos livrar, como fez do Egito? Sim. Ele é imutável em suas promessas? As boas promessas que ele prometeu a Abraão, ele tem cumprido com seu povo e guarda? Sim. Ele é misericordioso e gracioso, nós veremos isso já já? Sim. Mas tem um detalhe, ele é justo. E ele está simplesmente cumprindo conosco aquilo que ele havia anunciado na lei de Moisés. Nós pecamos, nós nos desviamos. Irmãos, aqui há um detalhe do porquê esta misericórdia do Senhor não apareceu, não surgiu antes deste tempo. Talvez você pense, mas pastor, Deus precisava ser tão duro com o povo assim? Olha o que Daniel diz. Nós não clamamos. Não temos implorado o favor do nosso Deus. Não nos convertemos das nossas iniquidades e não nos aplicamos à tua verdade. Nós pecamos, erramos, nos desviamos e não estamos fazendo nada diante do nosso pecado. Por isso veio o juízo de Deus, como nunca antes havia acontecido em toda a terra. Talvez, irmão, essa seja a situação na sua vida. Você está pecando, brincando de ser crente, brincando com o seu pecado, fazendo vista grossa para os seus erros. Não está clamando pelo perdão de Deus. Não se converte das suas iniquidades. Não se aplica em fazer aquilo que é certo. E ainda espera que Deus seja misericordioso contigo. Não será. Porque Deus é justo. Parece-nos aqui, irmãos, que ainda há uma demonstração graciosa da misericórdia de Deus quando Ele vê em nós algum tipo de inclinação para uma tentativa mínima de mudança. Nem isso Ele estava vendo na nação de Judá, do povo de Jerusalém.
Parece que se pelo menos aquele povo estivesse tentando, se aplicando em acertar, ainda que tropeçando, pelo menos clamando e falando, Senhor, a gente está errando aqui, mas nos perdoa. Se pelo menos isso estivessem fazendo, talvez o juízo não tivesse vindo de forma tão severa. Toma cuidado, talvez você esteja se encontrando e se vendo nessa mesma situação do povo. Está pecando, 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 fazendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas, e pouco se importando em ter mínima inclinação para dizer, Senhor, perdão, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero pelo menos tentar me aplicar em fazer o certo, ainda que eu saiba que talvez eu vou falhar, não vou alcançar o objetivo da santidade. Mas deixa um alerta para mim e para você. Volte-se para o Senhor, converta-se do seu pecado, abandone as suas iniquidades, aplique-se em cumprir aquilo que a verdade nos orienta. Clame ao Senhor pelo perdão. Neste ato de louvor, Deus é grande e temível. Deus é imutável em suas promessas. Deus é justo. Deus é soberano na salvação. E Daniel vai dizer isso no verso de número 9, observe comigo. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Olha que belo isso. A quem pertence o vir e socorrer este povo? O perdoar este povo? O demonstrar a graça a este povo? O ato de restaurar este povo? Ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. É aquilo que nos diz em Jonas capítulo 2, versículo 6. Ao Senhor pertence o conceder o perdão. Ao Senhor pertence o manifestar a sua graça misericordiosa. Ele é o agente soberano da salvação. É Ele quem desperta o nosso coração para fazermos o certo. O que isso tem a ver comigo e com você? Clamar pelo perdão é clamar também para que o Senhor, Ele mesmo, vá de encontro com as nossas vidas, mude as nossas inclinações, nos auxilie a fazer aquilo que é certo. Porque é Deus quem vai nos fazer andar em seus caminhos. Quando nós lemos o texto de Ezequiel, capítulo 36, derramarei do meu espírito, e vou converter, e vou fazer o meu povo cumprir os meus preceitos. Vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, e eles vão andar conforme eu estou orientando e dizendo, para que me obedeçam. Na prática, pensa nisso. Tem muita gente que fala o seguinte, olha pastor, quando eu conseguir me livrar daquele pecado, daquele problema, aí eu vou voltar para a igreja, aí eu vou firme. Aí o senhor vai ver, minha vida vai ser diferente. Mas quando que vai ser isso, irmão? Não, pastor, minha vida está meio torta, está meio errada, mas assim que eu me livrar desses pecados, desses problemas, eu vou voltar, e o senhor vai poder contar comigo de novo. Irmão, você não se livra de pecado sem Deus. A gente pega e toma uma decisão muito equivocada. Estou aqui cheio de erros, cheio de falhas, cheio de pecados, já sei o que eu vou fazer, eu vou me afastar de Deus. Vou tentar me consertar sozinho, depois eu volto. Como se distante de Deus eu pudesse encontrar algum tipo de redenção para mim. Como se fora do Senhor eu tivesse misericórdia e graça. Não terei. A misericórdia e o perdão pertencem ao Senhor, então eu tenho que me voltar a Ele na hora que eu estou mais podre, mais sujo, mais errado e falar, Senhor, se há alguma chance de mudança, de restauração, se há alguma chance mínima de que eu me livre das minhas iniquidades e torne alguém que agrada ao Senhor, é se eu voltar urgentemente para o Senhor, para perto de Ti, para junto de Ti, indo à igreja, lendo a Bíblia, orando. Mas quando a gente peca, o que nós fazemos? Ah, Senhor, eu estou envergonhado demais, nem vou orar. Senhor, eu estou envergonhado demais do meu pecado, não vou nem pegar na Bíblia. Senhor, eu estou envergonhado demais pelos meus erros, eu nem vou mais na igreja. Então, pastor, estou fora do coral. Pastor, eu não vou mais à igreja. Pastor, olha, quando eu melhorar, eu volto. Você não vai melhorar distante do Senhor. Está em pecado, está falhando, está errando, procura o conselho da sua igreja, procura o seu pastor e fala, pastor, eu preciso tratar o meu pecado. Irmãos, a disciplina eclesiástica não serve para punir pecadores, serve para restaurar aqueles que desejam ter nova vida com Cristo Jesus. O conselho da igreja não está para julgar, legislar e punir aqueles que falham. Está para restaurar os joelhos trópegos, está para oferecer a ajuda dos presbíteros, dos irmãos, para dizer, irmão, vamos lá, conserta o erro, muda o proceder, se firma. Vamos caminhar junto, vamos seguir.
Esse é o objetivo da disciplina, da tratativa do pecado. Então, ao invés de ficar tentando lutar sozinho contra o seu erro, lembre-se que o Senhor ele é soberano na salvação. Ele é soberano na restauração de alguém. Então volte-se para Ele. Faça como Daniel está fazendo. Senhor, só nos resta clamar a Ti. Senhor, lembre-se de Jerusalém. Senhor, não se aparte de nós. Meu irmão em Cristo, meu pastor, meu presbítero, eu quero compartilhar o meu erro, a minha falha, o meu pecado. Quero pedir ajuda. Quero pedir para que você caminhe comigo. Porque eu entendo que só por meio da Escritura, por meio da oração, por meio de homens e mulheres crentes ao meu lado, é que eu vou conseguir vencer e tratar o meu pecado. Ainda sobre este ato de louvor, Deus é misericordioso. O verso de número 18 nos diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Atenção para essa expressão. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça. O que Daniel está dizendo é o seguinte: Senhor, nós não nos achegamos a ti confiando nos nossos méritos. Não estamos aqui para suplicar, Senhor, falando, olha, tem coisa boa em nós. Então, fiados em nossos méritos, nas coisas boas que o Senhor pode ver em nós, atende aí, Senhor, a nossa súplica. Não é isso que Daniel faz. Ele está confiante no quê? Na misericórdia do Senhor. Então, observe qual é o caminho que Daniel faz aqui nesta oração de clamor pelo perdão. Ele primeiro toma conhecimento do pecado do povo. Capítulo 9, verso 1 e 2. Diante disso, ele se humilha. Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, a nós só nos resta corar de vergonha. Depois, então, ele engrandece o nome do Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é imutável em suas promessas, o Senhor é justo, o Senhor é soberano. E agora ele reconhece a misericórdia de Deus e fala, Senhor, diante do que nós somos, diante do que nós fazemos, nós viemos aqui diante de Ti, confiando unicamente em uma coisa, na Tua misericórdia. Faça a semelhança de Daniel, volta logo. É o pecado que te afasta de Deus, que te desanima a seguir, está distante da igreja de tanto erro, de tanta cabeçada que você já deu na vida, está com vergonha de voltar. Não espere ter méritos e coisas boas em você para que você volte de cabeça erguida. Isso é orgulho, é vaidade, é arrogância, é soberba. Não vai dar certo. Volte humilhado, volte envergonhado. Ah, pastor, mas eu vou ter vergonha. A nós só nos resta o corar de vergonha mesmo. Então volta de cabeça baixa, mas volta confiante de que no Senhor há misericórdia, de que Ele é esse Pai, que depois que o filho vai e faz tudo de errado, Ele está pronto de braços abertos para receber de volta o filho em sua casa. Volte confiante, não naquilo de bom que Ele vai ver em você, mas naquilo de bom que Ele é. E Ele é um Deus justo e misericordioso. Então prontamente volte e diga, Senhor, confiado na Tua misericórdia, na Tua graça, no Teu perdão, estou aqui. Trato o meu erro. O clamor pelo perdão é um ato de humilhação. O clamor pelo perdão é um ato de louvor. O clamor pelo perdão é uma confissão sincera. Observe o verso 5. Temos pecado, cometemos iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, nos apartamos de seus mandamentos, não demos ouvidos aos teus servos os profetas, nos desviamos, cometemos transgressões, versos de número 7. E depois ele vai repetir essa consciência das iniquidades em todo o texto. Verso 11, transgredimos a tua lei, dela nos desviamos, não obedecemos a tua voz. Verso de número 16, o Senhor vê e reconhece os nossos pecados, as nossas iniquidades. Daniel não tem medo de declarar as falhas do seu povo.
Não é uma confissão do tipo, a gente pisou na bola. Perdão. Não. Ele escancara e repete diversas vezes em todo o texto. Nós erramos, pecamos, procedemos perversamente, não obedecemos, não atendemos a sua voz. Lista os pecados. Mas parece que a gente, ao confessar o nosso pecado, a gente simplesmente olha e fala, Senhor, perdoa aí, o Senhor sabe, a carne é fraca. O clamor pelo perdão é um reconhecimento sincero, uma confissão sincera do nosso erro. Há um dito bem interessante. Nós costumamos pecar no varejo e confessar no atacado. Nós pecamos em muitas coisas, com uma diversidade imensa de erros e falhas. O nosso pecado é no varejo, item a item. Conseguimos transgredir todos os mandamentos de Deus ao longo de um único dia. Mas na hora de confessar os pecados, a gente confessa no atacado. Senhor, tu sabes, perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Pastor, mas Deus sabe o meu pecado. Quando eu falo assim é porque eu já estou fazendo no geral mesmo, é para ir mais fácil, para ir mais rápido. Que Deus sabe os seus pecados, eu sei disso. A questão é, você sabe e reconhece os seus erros e as suas falhas? Você tem dimensão das suas ofensas a Deus? Quando nós confessamos os nossos pecados com sinceridade, nós não estamos fazendo um ato de justiça, porque os atos de justiça já foram feitos por Cristo Jesus. Confessamos os nossos pecados para trazer à nossa consciência, à nossa memória, onde nós temos errado e falhado. Por isso devemos confessar os pecados de forma sincera, detalhada, para que tenhamos o entendimento pleno de onde nós precisamos mudar e melhorar. É como se nós pegássemos uma avaliação e o professor tivesse simplesmente dado certo e errado nas nossas questões, sem colocar na frente o porquê erramos, onde devemos melhorar, onde podemos aperfeiçoar. Não adianta. É uma avaliação ineficaz, é uma avaliação que não vê e não zela pela progressão do aluno, pelo crescimento do aluno. Não é simplesmente dizer, sua questão está errada. Está errada por quê? Está errada como? Qual é o jeito certo de fazer? Toda a prova tem que ser comentada. O nosso pecado tem que ser detalhado para que eu liste e veja, nessas e nessas áreas eu preciso progredir. Para daqui a um ano eu pense de novo e fale, olha, como eu cresci aqui, mas como eu ainda peco aqui, mas como surgiram novos pecados nesta minha caminhada. Então, faça uma confissão sincera, detalhe o seu erro, detalhe o seu pecado. Escreva talvez de um jeito, num lugar que só você vai ler. Compartilhe isso talvez com alguém que vai te acompanhar. Pode ser sua esposa, pode ser o seu filho mais velho, pode ser um amigo da igreja, o pastor, alguém sério, crente em Cristo Jesus, que vai te ajudar, que vai te avaliar de tempos em tempos. Olha, esses foram os meus erros aqui, maio de 2020, essa é a minha vida, essas são as áreas que eu preciso crescer. Confessei os meus pecados e percebi que essas coisas eu ainda faço errado, eu ainda entristeço a Deus, eu ainda tropeço nelas. E dessas coisas que eu listei, eu percebo que algumas eu sempre caio. Outras é de vez em quando, apenas talvez dependendo do dia, do humor, do que me aconteceu. Essas outras aqui que eu listei também, mas são muito raras. Ok, se você conseguiu listar, perceber onde tem que crescer, onde tem que tratar, onde tem que atacar com mais prontidão, então vai buscar por socorro. Olha, pastor, das minhas listas de pecado, tem 2, 3 aqui que são terríveis. Esses aqui é toda hora, pastor, eu não consigo, eu tento, eu luto. Pastor, me ajuda de um jeito, me dá um livro, me dá um aconselhamento, me dá uma surra, mas me ajuda a me livrar desse problema. Mas nós temos que nos empenhar, como diz o texto, nos aplicar em fazer e cumprir a verdade. Por isso, então, o clamor pelo perdão é uma confissão sincera, escancarada, sem véu, sem nada que talvez tire a clareza do meu entendimento sobre os meus erros e as minhas falhas. Por fim, irmãos, o clamor pelo perdão é também um pedido de restauração. E eu convido você a ver comigo, verso 17 a 19. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas,
e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Senhor, é por amor a ti mesmo, por amor a este teu nome que é renomado, do qual eu tenho que espelhar no meu dia a dia. Restaura-me, Senhor, restaura-me, Senhor, trata o meu pecado, muda a minha vida, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante ti, fiados na nossa justiça. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nesse pedido de restauração, irmãos, é muito interessante a ousadia de Daniel. Daniel coloca aqui a situação da seguinte forma: Senhor, não é por nós apenas, mas é pelo teu nome. Esse povo é chamado pelo teu nome. A cidade de Jerusalém destruída é a cidade do Senhor. Como Daniel cita aqui Moisés, eu creio que é justo nós imaginarmos que ele leu a lei e viu lá em Êxodo o diálogo do Senhor com Moisés, onde o Senhor ali, triste com o pecado da nação, do povo que foi e fez para si um bezerro de ouro, Deus vai lá e chama Moisés e fala: Moisés, vou acabar com esse povo. E o que Moisés fala? Senhor, o que vão pensar a teu respeito? O que vão dizer de ti? Vão dizer que o Senhor tirou o povo todo do Egito, em teu nome, trouxe para morrer no deserto. Moisés fala assim com Deus: Deus, não vai ficar bem. Não vai pegar bem isso diante das outras nações. Daniel está fazendo a mesma coisa. Senhor, nós somos o povo com quem o Senhor fez aliança, nós não somos o teu povo. A cidade não é a santa cidade, não é o Monte Santo Sião, não é o monte do Senhor, o povo do Senhor, a cidade do Senhor. Então é o nome do Senhor que está envolvido. Então, pelo teu nome, por amor ao Senhor próprio, restaura-nos, trate-nos. O que Daniel nos ensina aqui? Que nem mesmo na restauração a soberba deve ocupar espaço em nossos corações. Pensa aí, por que você quer ser restaurado? Ah, pastor, eu quero ser restaurado para poder contar um testemunho bem bonito na igreja. Aí eu vou poder falar de toda a miséria, toda a desgraça, e de como hoje eu venci o pecado, venci as batalhas, as lutas, e como eu sou um crente bom hoje. Por amor do seu nome. Porque o seu nome tem que ser glorificado por meio da minha vida. Porque as pessoas precisam olhar e falar: não é aquele o servo de Deus, não é aquela igreja do Senhor, então esta igreja, este povo, este servo tem que ser restaurado, tem que ser transformado, tem que resplandecer o rosto do Senhor em suas atitudes, em seus feitos, não para a nossa glória, ó Deus, mas para a glória do seu nome por meio das nossas vidas. Restaura-nos, transforma-nos, trata o nosso pecado. Irmãos, nós aprendemos nessa noite que diante da consciência do nosso pecado nós precisamos clamar pelo perdão. O clamor pelo perdão é primeiro um ato de humilhação. O clamor pelo perdão é um ato de louvor. Engrandecemos o Senhor. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus misericordioso. O clamor pelo perdão é um ato de confissão sincera, detalhada, onde a gente vai abrir o nosso coração sem nada na frente e falar: Senhor, está aqui, este sou eu. O clamor pelo perdão é um pedido de restauração, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor revelada em nós, que somos chamados o teu povo. Não existe a possibilidade de clamarmos pelo perdão e de sermos atendidos em graça e misericórdia sem a pessoa de Cristo Jesus. Daniel diz: nós nos achegamos a ti, fiados nas tuas muitas misericórdias. E a grande misericórdia do Senhor, meus irmãos, foi revelada na pessoa de Cristo Jesus. O maior ato da graça e da misericórdia do Senhor por nós foi manifesto, foi traduzido na encarnação do Verbo
no Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus quem recebeu toda a punição pelo nosso erro. Conosco Deus foi misericordioso. Com Cristo, em Cristo, Ele derramou toda a sua ira pelo meu e pelo seu pecado. A graça também se manifestou em Cristo, porque foi Jesus quem ressuscitou ao terceiro dia para ser Ele a primícia dos que dormem, que voltou à vida, que vive hoje e que desfruta das bênçãos do Pai, para que eu e você, co-herdeiros com Ele, também pudéssemos desfrutar da graça da salvação, da graça do novo céu e da nova terra, da graça dos galardões e das muitas benesses de Deus para nós. Por isso, não dá para nós falarmos de misericórdia e graça sem falarmos de Cristo Jesus. Porque a misericórdia e a graça do nosso Deus só alcançou a minha vida e a sua por conta de Cristo Jesus. Você não vai vencer o pecado sem o Senhor Jesus. Você não pode clamar pelo perdão se não for clamar em nome de Cristo Jesus. Porque não há perdão sem Cristo, não há perdão sem a cruz, não há misericórdia sem passe esta antes pela cruz, não há graça sem a cruz e sem a ressurreição do nosso Cristo. Por isso, meu convite a você, clame pelo perdão, mas clame no nome de Cristo Jesus, o nome que garante sermos atendidos pelo nosso Deus e pelo nosso Pai. Não fiados em nossos méritos, mas fiados nos méritos de Cristo, nós te clamamos, Senhor, perdoe-nos, alcance-nos com tua misericórdia, presenteie-nos com tua graça, para a honra e glória do teu próprio nome, em nome do Senhor Jesus Cristo.